Água, um recurso necessário para quase todo tipo de vida. Um recurso que, com a ação do homem, se mostra cada dia mais escasso, principalmente em condições próprias para o uso humano. Cerca de 12% da reserva hídrica do planeta se encontra no Brasil, sendo as duas outras maiores reservas encontradas na Rússia e no Canadá. 78% da água brasileira se encontra na Amazônia. A disponibilidade de água no Brasil, portanto, é imensurável. Devido à sua má distribuição, uso descontrolado e descuido, sua situação acabou se tornando crítica. Os três maiores mananciais de São Paulo são a represa de Guarapiranga, a bacia do rio Piracicaba e o sistema Cantareira, que guardam incontáveis litros de água. Mas o que é um manancial? Qual a importância de sua preservação? Para esclarecer suas dúvidas, iremos falar agora com Cristina Simonetti, bióloga, mestra em Geologia Sedimentar e doutora em Ecologia. Então, o manancial, ele é qualquer fonte de água usada para abastecimento humano. Então, ele pode ser tanto um reservatório de água feito por meio de uma barragem que você constrói no rio e você forma um reservatório, a montante, ou como pode ser captado do próprio rio. Portanto, a importância da preservação não é só do ponto onde você está captando, mas é de toda a bacia hidrográfica, de toda a bacia de contribuição para esse manancial. A captação de água, portanto, não passa a depender só dos mananciais, mas sim de todo o ecossistema à sua volta. Neste momento de crise, cada gota d'água é de extrema importância. O descaso do homem é visível. O rio Tietê e o rio Pinheiro são exemplos da falta de tratamento do esgoto. Ambos rios eram vivos e agora se encontram mortos. O rio Tietê nasce no município de Salesópolis, na região sudeste do estado de São Paulo, e atravessa o estado inteiro até sua região noroeste. O Tietê, porém, diferente de outros grandes rios brasileiros, não deságua no oceano, e sim no lago formado pela barragem de Jupiá, no Rio Paraná. O rio Tietê é muito importante em algumas regiões do estado, apesar de estar totalmente poluído na cidade de São Paulo. Em outros pontos do rio, onde a água ainda se encontra limpa, este é utilizado para abastecimento, podendo servir também como atração turística para algumas cidades do interior paulista. O rio Tietê foi uma das vítimas do processo de eutroficação. Este processo se dá quando uma grande quantidade de esgoto é despejada no rio ou lago, induzindo a multiplicação de micro-organismos e bactérias. Quando estes chegam a um número alto, a entrada de luz começa a ser bloqueada, impedindo que as algas em camadas inferiores do rio façam fotossíntese. Sem fotossíntese não há oxigênio, e assim todos os seres vivos que ali habitavam começam a morrer, deixando ainda mais matéria orgânica na água. Mas não podemos reparar esse dano oxigenando a água? Sim, através da biorremediação. Este outro processo se dá na utilização de animais, e principalmente plantas, que são colocadas na água para reduzir a poluição e, com a fotossíntese, aumentar o oxigênio na água. Mas antes, para realizarmos a biorremediação, é preciso desviar o esgoto que está sendo despejado no rio, para que não continue acontecendo a eutroficação. Depois, tirar grande parte de objetos que poluem a água, para que se comece a biorremediação. No entanto, tudo está perdido. A água vai acabar? O que pode ser feito? Bom, a água não vai acabar, porque a quantidade de água que você tem no planeta, ela não muda, é sempre a mesma água. O problema é que as pessoas acham que a água é um recurso natural renovável. Quase todo mundo pensa dessa forma. E de fato é.
só que não na escala de tempo da vida do ser humano. O ciclo hidrológico ele leva de milhares a milhões de anos para se fechar, porque a água precisa evaporar, ir para a atmosfera, precipitar sobre a superfície e infiltrar no solo, que é o grande reservatório de água, maior do que qualquer reservatório feito como um lago, né? E depois, dependendo do tipo do solo, ele leva milhares a milhões de anos para aflorar novamente numa nascente, formar um corpo d'água e voltar. Então, o que a gente faz é transformar uma água que é disponível para nós em água indisponível. E a outra questão é o excesso de uso, é um recurso finito, né? A gente não tem como produzir água. Um exemplo bom é aqui de São Paulo, que a crise da água, na verdade, ela está aí há mais de 20 anos. É que agora ela ficou crítica, né? Desses grandes sistemas de abastecimento de água, eles já são antigos e já foram feitos numa condição que a água já era crítica aqui em São Paulo. Só que a água foi mal gerenciada, o uso da água, apesar de todas as leis. O que se deve fazer? A situação de fato é crítica. Tem que se voltar a recuperar as áreas de cabeceiras de drenagem, que são as mais importantes dos rios, né? Reduzir o uso. Lembrar que a água é um recurso finito e que ela pode ser renovável, mas infelizmente a gente vive no máximo 100 anos e não milhões de anos. Para salvar o rio Tietê e tirar São Paulo da sua longa crise hídrica, não há outra resposta senão a ajuda coletiva da população e do governo. O tratamento de esgoto deve ser uma realidade e não uma utopia, e processos de remediação, como a biorremediação, que consiste no uso de seres vivos como bactérias e plantas para consumir as matérias orgânicas de um corpo d'água, devem ser implementados com urgência. O futuro é uma coisa incerta, e a humanidade caminha se desenvolvendo e avançando. No entanto, fica cada vez mais claro que a harmonia com o meio ambiente será necessária para que seja possível continuar em um mundo sem uma crise drástica. E a água deverá ser parte importante da preservação e do cuidado. Salve Meio ambiente.